Graça e paz, pessoal. Vamos continuar a nossa leitura os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Já falamos sobre Mateus, vamos falar agora sobre o evangelho de Marcos, ok? Autor. Ao contrário de Mateus, Marcos não foi originariamente um dos discípulos de Cristo. No entanto, era nativo de Jerusalém, ver aqui em Atos, né? Companheiro de Simão Pedro e primo de Barnabé. Este, por sua vez, tinha estreito relacionamento com Paulo e os apóstolos em Jerusalém. Lá na carta de Timóteo, a gente vê que Paulo tem problema com um Marcos lá, né? Eu não sabia que era esse mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos junto com Simão Pedro, né? Vocês podem até ver que eu iniciei o vídeo com o livro já rabiscado, porque depois que eu fiz o vídeo eu fui dar uma pesquisada e até fontes da arqueologia falam que realmente é muito provável realmente que seja o mesmo Marcos. Então, o convívio de Marcos com esses apóstolos era suficientemente próximo para que ele pudesse conhecer bem os fatos relacionados à vida de Cristo e às suas atividades dos cristãos primitivos. No ano de 112 depois de Cristo, Papias se referiu a Marcos como o intérprete de Pedro. Então, praticamente, o evangelho de Marcos é como se fosse um evangelho de Pedro. Pode-se dizer aí que é o evangelho de Marcos e Pedro, né? É como se fosse aí o intérprete, Marcos fosse o intérprete de Pedro. Uma comparação entre o evangelho de Marcos e o sermão feito por Pedro é citado em Atos 10, 34 a 43, mostra que este foi um resumo da vida de Jesus, ao qual Marcos acrescentou muitos detalhes, né? Então, uma comparação entre o Evangelho de Marcos e o sermão feito por Pedro e citado em Atos, que está lá em Atos, o sermão de Pedro, mostra que este foi um resumo da vida de Jesus, ao qual Marcos acrescentou muitos detalhes. Então, vamos lá para o propósito e conteúdo. Marcos endereçou seu evangelho principalmente aos leitores romanos. Marcos, então, endereçou seu evangelho principalmente aos leitores romanos. E apresentou Jesus como o obreiro, o servo de Jeová. Então, Mateus, Cristo foi apresentado como rei. Aqui, em Marcos, Cristo é apresentado como o servo. No de Mateus, Cristo foi apresentado principalmente aos leitores hebreus. Já Marcos direciona com o princípio ali de um direcionamento aos leitores romanos. De acordo com a tradição, Marcos fez esse registro da vida de Cristo em Roma. A principal característica de Jesus em Marcos é sua diligência, a marca de um bom servo. A palavra grega eutios, traduzida várias vezes como logo imediatamente, no mesmo instante, a palavra eutios, aparece 42 vezes no livro. Essa mensagem trazia um apelo natural ao leitor romano, sempre atarefado e pragmático. Que coisa linda! De acordo com a porção do texto que Marcos dedica à morte e ressurreição de Cristo, são elas as suas mais importantes obras. A narrativa da Semana da Paixão, a última semana da vida de Cristo, 11 a 16, né, os capítulos, ocupa cerca de 3/8 do livro. 3/8 do livro. Essa é a parte mais pungente do registro e demonstra claramente o aspecto da vida de Cristo. Os escritores dos evangelhos consideravam mais importante. Então, a morte e a ressurreição de Cristo são as suas mais importantes obras, né? Essa é a parte mais
pungente do registro demonstra claramente que o aspecto da vida de Cristo os escritores dos evangelhos consideravam mais importante. Então, era uma das partes mais importantes que os escritores dos evangelhos consideravam, né? As partes mais importantes, né? A morte e a ressurreição de Cristo. Vamos lá, esboço. Dando continuidade ao tema das obras de Cristo, o resumo a seguir apresenta a vida do Mestre como uma série de viagens, enquanto ele desenvolvia seu ministério. Lendo a respeito disso, ficamos impressionados ao ver a obra contínua do servo de Jeová. É assim como Marcos trata muito, lembra de Cristo, né? O servo de Jeová. Então aqui está o esboço de Marcos. Temos a introdução. Deixa eu colocar um pouco mais acima. Aqui. Temos então a introdução, né? Eventos preparatórios, primeira viagem pela Galileia, milagres e parábolas, né? Aqui ainda na primeira viagem à Galileia, viagem a Decápolis, segunda viagem pela Galileia, retiro para o deserto, terceira viagem pela Galileia, viagem ao território do norte, primeiro anúncio da paixão, quarta viagem pela Galileia, segundo anúncio da paixão, viagem pela Pereia e Judéia, terceiro anúncio da paixão, ministério em Jerusalém, paixão e ressurreição. Aqui nós percebemos que é muito mais subdividido, o livro de Marcos é muito mais subdividido do que o livro de Mateus. Então, aqui nós podemos deixar bem destacado que o livro de Marcos, que Marcos não era originariamente um dos discípulos de Cristo. O propósito do conteúdo é praticamente para os leitores romanos, né? E trata bastante da morte e da ressurreição de Cristo para os romanos. E tratava, né, a respeito de Cristo como servo de Jeová, o servo de Deus. E aqui nós passamos pelo esboço. O Evangelho de Marcos, então, já estamos aqui completado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos que acompanharam. Fiquem com Deus. Até o próximo. E agora só vai faltar o Evangelho de Lucas. Depois vamos analisar as características comuns aos evangélicos, aos evangelhos, e depois características especiais. Então fiquem ligados aí no panorama do Novo Testamento. Um abraço.